Vamos lá começar mais um estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor. Hoje, então, falaremos sobre os atributos de Deus. A gente viu no estudo anterior sobre os nomes de Deus, como Deus se revela por meio dos seus nomes, como ele se apresenta para nós. Mas além dos seus nomes, Deus também se revela por meio dos seus atributos. E o que significa o termo atributo? Atributo é o que distingue Deus, como ser divino, de nós humanos, seres humanos. O atributo é, portanto, a perfeição do ser divino. Mas existem dois tipos de atributos que Deus possui. O primeiro deles são os atributos incomunicáveis. Quando falamos atributo incomunicável de Deus, está se referindo a aspectos que são da natureza, que são exclusivos e impossíveis de serem compartilhados com as suas criaturas finitas. Isso inclui a independência, a imutabilidade, a infinidade, a simplicidade, a onipotência, a onipresença e alguns outros atributos. Esses atributos, eles não podem ser totalmente compreendidos ou replicados por seres humanos, porque eles são exclusivos do nosso Senhor por conta da sua natureza divina. Existem também os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, são aqueles que Deus compartilha conosco de alguma forma, compartilha com suas criaturas. Como eu disse, atributos é algo aplicado ao ser divino. Então, apenas ele possui esses atributos. Só que alguns ele quis comunicar conosco e outros não. Os comunicáveis incluem características como o amor, a bondade, a justiça, a veracidade, a soberania. Então, esses atributos, eles podem ser entendidos e até mesmo refletidos em certa medida pelos seres humanos. Porque Deus revela através da sua interação conosco, interação com o mundo, interação com cada um de nós. E agora eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês sobre cada um desses atributos. Em João 5:26 é dito: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O discurso dessa passagem é que Jesus está falando aos judeus sobre a sua relação com o Pai. Jesus aqui está afirmando a sua divindade, a sua igualdade com o Pai, explicando que assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele também possui essa mesma capacidade. Isso ressalta a natureza única de Jesus como Filho de Deus e a sua autoridade sobre a vida. O atributo incomunicável que notamos aqui é da independência de Deus, que está o quê? Afirmando sobre Jesus ter vida em si mesmo, assim como o próprio Pai possui. E essa declaração ressalta a natureza independente, autoexistente de Deus, que é um aspecto incomunicável. Nós não somos autoexistentes. A gente existe a partir do momento em que Deus determina que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a capacidade de ter vida em si mesmo é uma expressão da independência absoluta do Senhor em relação a qualquer outra forma de vida. É o efeito ex nihilo, que Deus do nada faz qualquer coisa e nós não podemos, a gente só replica das coisas que já são criadas e feitas. Então, Jesus, ao afirmar que ele tem vida em si mesmo, ele está demonstrando essa divindade, essa igualdade com Deus Pai, nesse aspecto fundamental de independência divina, do atributo da independência, em que não é comunicável com nós, seres humanos. Em Malaquias 3:6 é dito: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui nessa passagem está enfatizando a imutabilidade de Deus. Ou seja, a sua natureza é constante, ela é inalterável ao longo do tempo. Deus retrata como um ser cujos atributos, propósitos permanecem firmes, consistentes,
sem variação, sem mudança. E essa imutabilidade é fundamental para a fidelidade e confiança que nós temos no Senhor. A relação com o atributo da imutabilidade está na própria declaração de que Deus não muda. Isso significa que o caráter de Deus, a promessa, o seu propósito, ele sempre permanece inalterado, ele é constante, ele é confiável. Portanto, no discurso aqui dessa passagem, Deus deixa claro que os descendentes de Jacó, que é o povo de Israel, não foram destruídos apesar das transgressões, ou seja, apesar dos pecados deles, porque Deus, na sua imutabilidade, no seu atributo de imutável, ele continua a demonstrar graça e misericórdia para com eles. E nós, seres humanos, mudamos. A gente, ora, está pensando e tomando certa decisão e mudamos repentinamente por um ímpeto de raiva, por um momento de alegria, mas a gente muda, a gente descumpre nossas promessas, mas Deus não, ele não muda e permanece inalterado. Salmos 92 é dito: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade, tu és Deus. Essa passagem destaca a eternidade de Deus, revelando que ele existia antes mesmo da criação do universo. A relação, né, com o atributo da eternidade de Deus está na afirmação que ele existe o quê? De eternidade em eternidade. Ou seja, ele é atemporal, ele não está sujeito a limitações temporais que afetam o mundo criado. Nós temos um tempo aqui de vida terrestre, de vida terrena, mas Deus não, ele sempre existiu. Isso significa que Deus não tem começo, Deus não tem fim. Ele existiu e sempre existirá. Ele é transcendente ao tempo e ao espaço. E essa compreensão de eternidade de Deus, desse atributo da eternidade, ressalta a natureza única e a posição de Deus como Criador supremo e soberano sobre todas as coisas. Outro atributo está em Jeremias 23, 23, 24, onde é dito pelo Senhor: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encheu eu os céus e a terra, diz o Senhor. Esses versículos, eles destacam a onisciência de Deus, o atributo da onisciência, que significa a capacidade de conhecer todas as coisas, inclusive aquelas que estão ocultas aos seres humanos. Deus está dizendo que ele não é apenas um Deus que observa de perto, mas ele também vê, ele conhece tudo, mesmo que está escondido no mais íntimo do seu coração. E isso enfatiza onipresença e onisciência do Senhor. A relação com esse atributo é que de Deus aqui está na pergunta retórica dele: pode alguém esconder-se em lugares secretos para que eu não o veja? E a resposta é negativa, não podemos nos esconder do Senhor. Essa pergunta implica que Deus conhece até mesmo os seus pensamentos, as suas intenções. Não há nada que você possa esconder que escape da visão e do conhecimento de Deus. E isso ressalta a sua onisciência, isso ressalta a sua capacidade de conhecer todas as coisas passadas, as coisas presentes e futuras, de forma completa e perfeita. Estes são apenas alguns dos atributos incomunicáveis de Deus. E a gente já nota essa distância, essa impossibilidade dos seres humanos compartilharem deles, porque Deus não quis compartilhar esses atributos conosco. Mas o Senhor é bom, é misericordioso, e ele compartilhou outros atributos, que são os atributos comunicáveis. Vamos ver alguns deles. Salmo 104, versículo 24. E variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Ao criar, ao sustentar o universo com sabedoria, Deus revela uma natureza sábia aos seres humanos. Isso implica o quê? Que a sabedoria de Deus, ela pode ser percebida e ela pode ser até mesmo compreendida em certa medida por meio dos atos criativos de Deus, da sua criação. A vontade de Deus, segundo as Escrituras, é a causa final de todas as coisas, mas os seres humanos podem contemplar a ordem, a complexidade, a beleza do mundo natural. Nós podemos estudar
o quê? Os astros, nós podemos estudar o quê? As coisas que acontecem na Terra, os animais, por que que o mar é profundo e assim por diante. Então nós podemos reconhecer a sabedoria divina por trás disso tudo, aprendendo e crescendo nessa sabedoria ao contemplar essas obras. Mas a gente não conhece a causa final de todas as coisas, porque esse domínio é apenas do soberano Senhor Deus. Outro atributo, Salmos 86:5, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Esse atributo é que esse versículo, né, ele está destacando a bondade de Deus, reconhecendo que ele é misericordioso, que ele é generoso para com aqueles que o buscam. Deus é bom. E isso é perfeitamente ou perfeitamente santo ao Senhor em seu modo de ser. Mas a bondade de Deus está na afirmação de que ele é bom e perdoador, algo que se revela em fazer o bem a outros. Isso indica sua bondade, não como apenas como um aspecto da sua natureza, mas algo que ele demonstra ativamente no seu relacionamento conosco. Deus é descrito nesse versículo como grande em benignidade para com aqueles que o invocam. O que sugere que sua bondade é o quê? Acessível, é disponível para aqueles que reconhecem a Ele como Senhor, para aqueles que buscam a sua presença. E isso ressalta a disposição de Deus para perdoar, para mostrar compaixão, para agir com bondade para com seus filhos, demonstrando assim esse atributo que é comunicável. Nós podemos ser bons uns para com os outros, nós podemos ter atos de justiça para com o próximo. E esses atos de bondade, eles vão ser refletidos porque Deus reflete por meio de nós a sua bondade. Outro atributo, João 3,16, é dito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo destaca o amor de Deus pela humanidade. Ele revela através do sacrifício de Jesus Cristo. A relação com o atributo comunicável do amor de Deus está aqui na afirmação de que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso mostra que o amor de Deus não é apenas um aspecto da sua natureza, mas ele é algo que expressa de maneira ativa, de maneira sacrificial, em direção a nós, em direção à humanidade. Ao enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo, Deus demonstrou o mais alto amor, o mais alto grau em amor possível, que a gente não vai atingir, mas ele compartilha conosco. Esse ato de amor de Deus, ato de amor sacrificial, desculpe, e redentor, ele revela o coração generoso, coração compassivo de Deus, tornando claro seu atributo de ser amoroso conosco. E Jesus declarou: amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Por esse motivo, o amor ele é compartilhado do Senhor para conosco, de nós para voltarmos esse amor para Deus e de nós para com os nossos iguais, os nossos outros homens, filhos, mulheres, irmãos, pais e assim por diante. Em Romanos 3:24 é dito: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo está destacando que a justificação dos crentes ocorre gratuitamente. É um presente da graça de Deus, que é dado através da redenção proporcionada por Cristo Jesus. Então, a relação com o atributo comunicável da graça de Deus, que ele se comunica com os homens, está na afirmação de que os crentes são justificados gratuitamente por sua graça. Isso significa que a graça de Deus não é algo que precisa ser merecido, não é algo que você ganhou, mas ele é oferecido livremente como um presente. A graça de Deus comunicada aos crentes através da obra redentora de Cristo na cruz, onde ele pagou o preço pelos pecados da humanidade.
Por isso, esse versículo destaca que a graça ela é acessível a todos, independentemente do mérito de cada um de nós, independente de você cumprir ali os mandamentos. É por meio da graça que nós somos salvos. Isso demonstra que ele é um atributo comunicável conosco, porém, precisamos fazer um destaque aqui nesse atributo. Pois muitas linhas, muitas religiões entendem e dizem que a graça está para todos, mas nós devemos separar. Já estudamos aqui, inclusive, que há diferença entre graça geral e graça especial de Deus. Ou seja, apenas relembrando um pouquinho, a graça geral de Deus, ela se refere à benevolência, ao favor de Deus estendido a toda a humanidade, independente do mérito, independente de escolha prévia. É uma graça que se manifesta na provisão de bênçãos comum a todos nós. Todos nós temos acesso a sol, a chuva, a vida, a natureza, oportunidades de arrependimento, de salvação. Mas, por outro lado, existe a graça especial de Deus, que também é chamada de graça salvífica ou graça eletiva, graça da eleição. Essa é a escolha específica, soberana de Deus de salvar apenas determinadas pessoas. Essa é uma expressão da graça de Deus que se manifesta na eleição de indivíduos para a salvação, que Deus escolheu quando? Antes mesmo que o mundo fosse criado. Portanto, enquanto a graça geral de Deus é oferecida a todos, a graça especial é dirigida apenas aos eleitos, aos predestinados, aqueles que Deus escolheu para serem salvos. Essa distinção destaca o que? A soberania de Deus na salvação e a sua escolha graciosa de alguns para serem e receberem a redenção de Cristo e para que outros sejam julgados. E qual é a conclusão que nós podemos ter sobre os atributos de Deus com base nesses atributos que foram trazidos aqui? Primeiro, nós podemos destacar que Deus é único e incomparável. Os seus atributos são perfeitos. Como eu digo, o próprio nome atributo relaciona-se à perfeição de Deus. Eles transcendem qualquer comparação com os seres criados, as criaturas, a grandeza do Senhor, o seu poder, a soberania, a santidade, a bondade, o amor são absolutos e sem igual. Nós também podemos concluir que Deus é transcendente, que Deus é imanente, que Ele está além da criação, mas também está presente em todas as coisas. A onipresença, né, do Senhor, que significa que Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo, enquanto a sua transcendência indica a sua separação e superioridade em relação a nós, criaturas. Deus também é, concluindo, autoexistente, ele é eterno, ele existe por si mesmo, ele não depende de nada, não depende de ninguém para existir. Ele sempre existiu, sempre existirá. Ele transcende tempo e espaço. Nós não, nós temos um reloginho de tempo e espaço, mas o Senhor nos promete que por meio da graça salvífica, por meio da eleição, por meio da predestinação, nós teremos o que? A vida eterna. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, ele conhece todas as coisas, ele é todo-poderoso, ele está em todos os lugares. Sua onisciência significa que ele conhece o passado, o presente e o futuro. Sua onipotência indica que ele tem todo o poder para realizar seus propósitos. E sua onipresença revela que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus também é gracioso, misericordioso e amoroso. Ele demonstra a sua graça e misericórdia ao oferecer perdão e salvação aos pecadores. É um amor imerecido, a gente não merece, mas ele, por meio desse seu atributo, nos dá. Ele se revela como ser amoroso, ele se revela como um amor sacrificial, como supremo na cruz para a nossa redenção e salvação. Essas conclusões, portanto, destacam a grandeza do Senhor, a sua majestade, bem como a proximidade que ele tem e o amor que ele tem por nós, seres
humanos. Devemos reconhecer e compreender esses atributos de Deus para nos levar a uma maior reverência, para termos uma maior adoração e confiança de que Jesus Cristo não é apenas o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, Senhor de todas as coisas. Muitas pessoas pensam, inclusive, que o amor de Deus seria um atributo maior do que a justiça, seria um atributo maior do que outros atributos, porém não existe tamanho, não existe dimensão entre os atributos. Eles são perfeitos. Se eles são perfeitos, eles são 100% dado a nós, porque Deus é perfeito. Mas nunca devemos esquecer que existe o atributo especial que é da graça da eleição, da graça salvífica. Ele tem uma importância especial, inclusive mais importante do que a própria vida. O Salmo de Davi 63:3 é dito o seguinte: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Aqui Davi está expressando supremacia e o valor da graça de Deus sobre todas as coisas, incluindo a própria vida dele, assim como nós devemos reconhecer. Davi reconhece que a graça de Deus é algo de valor inestimável, digno de louvor, digno de adoração. É o tesouro da parábola de Cristo, que é dito que vende tudo para buscar aquela pérola, aquele tesouro, aquele local de salvação. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, agracie a vocês com uma graça salvífica por meio do dom dele, para que assim vocês tenham a verdadeira fé no Senhor, a fé salvadora. E que Deus abençoe a cada um de nós com suas bênçãos e suas bonanças. Tenham todos um excelente dia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o único Senhor da nossa vida. Amém.